Olá, muito bem-vindos ao Mais Vale, um projeto da SECRE em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e a integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou o Rui Gonçalves, estou com você nesse e em todos esses encontros que a gente vem tendo ao longo das últimas semanas. Comigo aqui estão o Bruno Frossar, que é diretor da SECRE, e o nosso convidado, Marcos Campos. Ele é consultor, diretor da CNP Business Solution e professor da Fundação Dom Cabral. Nosso tema de hoje é emprego e renda, uma perspectiva olhando para o presente e para o futuro, da atividade produtiva e da capacidade aí da gente desenvolver aí a nossa região, gerando emprego, gerando riqueza. Bom, eu quero agradecer demais aí a presença do Bruno e do Marcos, e já vou jogar a bola direto para o Marcos. Marcos, a gente tem uma taxa de desemprego bastante alta hoje, mas o quanto dessa taxa de emprego é conjuntural, quer dizer, está relacionado com o momento, e o quanto dela é estrutural, ou seja, herança das nossas dificuldades para conseguir qualificar e colocar as pessoas no mercado de trabalho em atividades aí que deem para elas uma boa renda. Obrigado pela sua participação, Marcos. Obrigado, Rui, obrigado, Bruno, aí pelo convite, é um prazer de poder estar aqui com vocês hoje. Queria primeiro deixar claro que eu não sou um economista, sou engenheiro de formação, mas espero contribuir um pouquinho com um histórico aí de atuação em diversas empresas, aí centenas de empresas pequenas e médias, nos mais diversos setores aqui do nosso Vale do Paraíba. Então, indo direto aí um pouquinho na questão de desemprego, a gente vive um momento muito crítico aí de desemprego conjuntural, fruto da pandemia mesmo do Covid, que impactou o nosso PIB aí de maneira significativa. O desemprego conjuntural, ele tem a vantagem de ser volátil, ele cai junto com uma crise, mas na hora que existe uma recuperação é um emprego que volta. O que nos preocupa mais, isso é histórico, é o desemprego estrutural, que é o desemprego causado aí não só pelo ambiente de negócios em que a gente vive, mas também por automação de processos, novas tecnologias que substituem aí as atividades de low-end, low-tech, as atividades mais operacionais. E esse é o tema que eu acho que a gente tem que explorar bastante hoje, o tema de como que a gente consegue sobrepor esse desemprego estrutural e como que nós, aqui no Vale, percebemos o que pode ser realizado para poder tomar frente e recompor essa mudança de cenário de mercado que vem acontecendo. E fruto muito também da desindustrialização do Brasil e também da nossa região. Para a gente entrar um pouquinho nesse tema, eu queria resgatar um pouco do histórico aqui do Vale. A gente, no Vale do Paraíba, não só a paulista, mas também a fluminense, a gente viveu alguns ciclos. Primeiro, em 1700 ali o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, 1800 a gente teve o ciclo do café, depois em 1900, já comecinho aí de 1900, o ciclo da pecuária, muito voltada para leite, o Vale está entre as regiões que mais produzem leite em todo o Brasil, e em 1940, 50 ali com as indústrias, os centros tecnológicos, os centros de pesquisa, e a indústria do Vale. Então, o Vale do Paraíba, do ponto de vista industrial, é uma região que representa aí em torno de 17% a 20% da indústria do estado de São Paulo. Então, é muito representativo. A gente tem aí uma renda per capita elevada em relação à média do Brasil, mas que também, de certa forma, tem sofrido com a desindustrialização que o Brasil passa. Então, eu acho que, primeiro eu queria colocar esse tema, fazer esse resgate aí do nosso contexto histórico, antes da gente entrar nas demais pautas. Legal. Agora eu passo a bola para o Bruno, e Bruno, você como empresário, você como representante do setor produtivo, como é que você encara essa dificuldade hoje de colocar para dentro das empresas a mão de obra que você efetivamente necessita no nível de qualificação que é necessário para você ser competitivo, para você ser eficiente, porque a gente sabe que não basta só colocar alguém para dentro da indústria, ela tem que estar muito alinhada com as necessidades atuais, com a tecnologia, com as demandas da tecnologia e com a capacidade aí de oferecer à empresa a competitividade que ela tem que ter para enfrentar um mercado mundial. Como é que são essas dificuldades que vocês enfrentam hoje? Onde é que está pegando? Em uma palavra, um desafio. Se for para qualificar esse desafio, dá para dizer que é um desafio gigante e crescente.
É interessante que a gente vive aqui um problema muito grande em relação a conseguir bons técnicos. Cada vez mais a gente tem dificuldade de contratar técnicos. Generalistas são fáceis, é fácil de você contratar alguém que não demanda nenhum tipo de especialidade, mas você conseguir técnicos bons é um desafio. Conseguir bons engenheiros é um desafio. Conseguir ótimos engenheiros é um desafio bastante maior. Eu acho que a gente tá vivendo uma situação em que é muito legal que o Marcos colocou, fazendo esse resgate, né? Que a gente pode até deixar o mais bonito que seja, mas a gente pega essas empresas que vieram a partir dos centros tecnológicos, né, de 40, 50, a gente vê, e depois se intensificaram aí na década de 60, algumas delas, ou várias delas, já não estão mais aqui, né? Já saíram daqui. Outras estão em processo de redução, né? Então, por que essas empresas se instalaram aqui? Por um lado, a gente tinha centro de excelência em termos de informação, né? O ITA é uma referência clara, mas existem outros centros importantes aqui na região, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista técnico, né? O que já foi uma escola como a ITEP, outras escolas, outros centros de referência aqui na região, ou faliram, ou sumiram, ou se apequenaram, né? Ao passo que a população cresceu. A necessidade da atividade econômica, né, ela se tornou mais complexa e maior, né? E então a gente começou a sofrer esse impasse, né? E hoje em dia a gente entra num cenário que, do ponto de vista conjuntural, os desafios eles são ainda maiores. Ou seja, para a gente ser competitivo, a gente precisa investir em tecnologia, a gente precisa ter sistemas mais eficientes, metodologias mais limpas, né? Modelos de negócio mais robustos, né? E, ao mesmo tempo, quem operacionaliza? Se uma empresa ela é composta de pessoas e processos apoiados por sistemas, mas pessoas e processos. A gente pode ter bons processos, a gente pode ter sistemas fantásticos, mas e as pessoas, né? Então, Rui, acho que a primeira resposta que eu te diria da maneira mais aberta e sincera é um desafio gigante e crescente. E aí, quando a gente olha para isso, fala, puxa vida, e o que vem pela frente, né? Isso acho que é uma preocupação como empresário e como cidadão, né, aqui no Vale. Quando você fala justamente dessa dificuldade de encontrar essa mão de obra qualificada, e quanto mais especializada, mais difícil de encontrar, a gente está falando em última instância, ou na base de educação. A gente tem um problema seríssimo, que eu ouvi do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, uma vez, ele falou assim, que o grande problema do Brasil é que a gente não valoriza a cultura. A gente olha para a educação como uma possibilidade de conseguir um bom emprego, ou conseguir um emprego, né? E não para desenvolver, para a gente desenvolver o país, para desenvolver a nação. Então, acho que a gente já começa com um problema, que é esse problema do entendimento mesmo, né, das pessoas, sobre o valor da educação e todas as possibilidades que podem ser geradas a partir daí. E aí, na hora que chega no nível prático, não consigo preencher uma vaga aberta dentro da empresa. E estou modernizando, estou falando da indústria 4.0, altamente conectada, altamente inteligente, para competir em escala mundial. E aí, quem é que eu coloco efetivamente para fazer isso? Marcos, a gente sabe que esse modelo altamente tecnológico vai demandar menos pessoas com mais qualificação. Que bomba a gente armou para essa fase em que precisaremos de menos gente, com mais anos de estudo, com mais profundidade de conhecimentos? Rui, a gente tem um desafio muito sério, né? Porque o Brasil sofre um processo de desindustrialização precoce, né? Você pega os países de primeiro mundo, desenvolvidos, né? Eles passam por um processo de desindustrialização, né? Por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, mas eles atingem um nível de renda per capita, né? De geração de riqueza, de um nível elevado. Então, você já tem um high-end, um high-tech, né? Tecnologia de alto nível, e consegue gerar renda, né?
num patamar muito superior ao que a gente vive aqui hoje no Brasil. O Brasil passa por esse processo, né, de desindustrialização desde a década de 70, 80, que a indústria representava, né, 20% do PIB. Hoje, estamos falando em 11%, quase que metade, né? E no Vale, a gente tem uma questão também, que o Vale do Paraíba ele é muito ligado, né, a, vamos dizer, 3 grandes setores. O aeronáutico, que é um setor que é vulnerável às políticas de protecionismo internacionais, né? Você tem grandes fabricantes de aeronaves no mundo que são 10, 12 vezes maiores do que a Embraer, por exemplo, que, né, tem uma relevância muito grande aqui para a nossa região, né? Aí você tem uma outra cadeia produtiva, que é a cadeia de automóveis, também muitos, vamos dizer, submisso, muito linkada com incentivos de governo, né, governamentais, incentivos para financiamento, incentivos tributários, né, que também é muito volátil aí, em função de mudanças aí de governos. E daí você tem a cadeia de óleo e gás, que também é suscetível à política de preços, né, lá no Vale do Paraíba Fluminense, por exemplo. Então, além da gente ter o desafio de setorial, de demanda, a gente tem a evolução tecnológica, que causa esse desemprego estrutural, né? E, além disso, você tem um modelo de educação que precisa ser revisitado, porque você vai ter atividades de alta geração de valor, e as atividades mais transacionais tendem a ser automatizadas, né, ou eliminadas, enfim, em alguns casos até mais radicais. Agora, para o profissional chegar num nível de sênior, né, de alto conhecedor daquele tema, ele tem que passar por uma formação diferente do que ele passa hoje, né? Hoje os profissionais aprendem muito na prática, depois de formados, on the job, né? Então a gente tem essa questão do modelo de educação que tem que ser revisitada. O Brasil não tem, de maneira geral, né, uma formação muito concentrada ali em técnicos, como, por exemplo, a própria Alemanha e os Estados Unidos. E eu estava surpreso aqui, hoje de manhã fui dar uma olhada em alguns dados, a renda per capita na Alemanha, por exemplo, em Frankfurt, né, quase $100 mil por pessoa, por ano, né? São José dos Campos, por exemplo, que já tem um PIB per capita acima da média nacional, estamos falando em 55, 58 mil reais por ano por pessoa. Então, um país que é muito focado em uma formação sólida técnica e indústria, né, que é o quadrante de desenvolvimento que mais gera riqueza e carrega outros setores como comércio e serviços, gera uma renda per capita muito superior, né, exemplo da própria Alemanha. Se eu fiz a conta correta aqui, a gente está falando de 10% da renda de Frankfurt, né? Isso aí. Porque você falou de $100 mil, vai ser mais ou menos R$500 mil por ano, a gente está falando de R$50 mil por ano aqui. Então, 10% da renda per capita da cidade ou da região metropolitana de Frankfurt, né? E é uma região... o quanto a gente está atrás, né? Exatamente, a região super industrial, que investe muito em educação. Eu tenho conhecidos, meu irmão morou 15 anos lá, e a gente vê como a Alemanha dá importância para a educação de base técnica, como o Bruno comentou, né? É muito importante que as empresas hoje tenham mão de obra, né? Tenham equipes, né, profissionais qualificados e que tenham uma formação sólida ali, né? Um técnico na Alemanha, muitas das vezes, é quase como um engenheiro no Brasil. Eu sou engenheiro, posso falar, né? Então, é um negócio assustador o gap educacional que a gente tem, que é o que sustenta a indústria e o desenvolvimento do país, né? Eu trabalhei bastante tempo com educação, e aí tem alguns números que são sempre bons a gente ter como referência, né? Você está falando da comparação entre o engenheiro e o técnico na Alemanha. E os dados da OMC, eles mostram justamente o seguinte: em países desenvolvidos como a Alemanha, a diferença salarial inicial de um engenheiro e de um técnico é muito pequena, né? Eles partem praticamente de um mesmo ponto de referência, independentemente do nível de formação deles. O que muda para o engenheiro é o tamanho da carreira, digamos assim, né? A longevidade da carreira dele, até onde ele pode chegar. Logicamente, o técnico não vai acessar aí os caminhos para a alta direção, por exemplo, da empresa, né? O caminho que pode ser seguido pelo engenheiro, lógico, se ele escolher dessa forma. Mas a valorização das duas profissões ela é muito grande, portanto, eles partem do mesmo referencial de salário. E aqui a gente tem um grande problema: a gente promete para o estudante que, se ele fizer nível superior, ele vai ter um salário melhor. Na prática, não é isso que ele vai encontrar, porque muitas vezes ele tem um nível superior que não atende às demandas do mercado,
está aí o exemplo de vocês, que não conseguem fazer as contratações de mão de obra qualificada, né? E aí também você tem outra dificuldade, porque o profissional de nível técnico passou anos sendo desvalorizado, né? A gente perdeu muito do ensino técnico ao longo desses últimos anos, talvez das últimas 2 décadas aqui no Brasil. E aí, Bruno, jogando de novo para a tua realidade do chão de fábrica, o que isso significa em termos de possibilidade de desenvolvimento para a empresa? É difícil responder essa pergunta, porque isso, obviamente, a resposta mais sincera e transparente, ela é muito dura. Ela limita, ela mata. Ela resulta num nível de mortalidade acelerada maior do que deveria ocorrer de fato. Quando a gente olha que 95% das empresas morrem antes de completar o 5º ano, né, isso fala por si. Obviamente, esse não é a única variável que determina isso, mas é uma variável muito importante. A falta de mão de obra qualificada, porque, veja, não basta a gente ter uma boa ideia, a gente precisa executar ela bem. Boas ideias, todo mundo tá, né? Você vê, por exemplo, um celular. Puxa vida, as pessoas falam muito do smartphone da Apple. Poxa, mas não foi a Apple que inventou. A Apple executou ela melhor do que outros, né? É razão para ela ter crescido da forma como cresceu, né? A gente precisa quando a gente fala de bons técnicos, são pessoas que executam isso bem, né? E aí, assim, fica um gap. Poxa vida, como que a gente pode fazer para fazer diferença em relação a isso? Porque se por um lado eu como empresa, eu preciso ser competitivo e de repente quando eu falo num cenário global, tem situações, o Marcos fez a referência em relação ao mercado global. Outro dia a gente estava lendo um estudo da Pricewaterhouse que estava mostrando que um carro produzido no México chega no Brasil, o mesmo carro, com 12% mais barato do que o carro produzido aqui e vendido aqui no Vale do Paraíba. Então o carro chega aqui no Vale do Paraíba, no México, com essa diferença. Por que isso acontece? Né? Tem várias coisas que estão ali, que são conjunturais, né? E que se aplicam. Então, desde a burocracia, tributação, uma série de coisas, né? Agora, caramba, como é que eu posso fazer para a variável competitividade melhorar em relação à produção local? Por um lado, eu tenho investimento em tecnologia, mas, por outro lado, não adianta ter uma super máquina se eu não tiver quem opere essa máquina. E aí que eu acho que é o buraco mais embaixo. Então, quando a gente fala de educação, existe um plano base que é a questão da educação universal, né? Como eu posso fazer para isso? E aí tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando a gente olha no plano global, né, os MOOCs, né, que as pessoas chamam Massive Online Courses, né? Então, os cursos, educação online de massa, né? Aí, puxa, fantástico a ideia, né? Tem pessoas que fazem isso de maneira brilhante. Quando a gente olha Khan Academy e vários outros caras, né? Estão fazendo conteúdos fantásticos de maneira extremamente didática. Mas aí chega no Brasil, como é que eu faço para dar acesso de internet para as pessoas? Como é que eu faço quando a pessoa não sabe ler? Então, o desafio em relação à política pública, eu imagino que seja gigantesca, né? Para fazer isso. Agora, a gente está falando ainda do primeiro passo, que é o conjuntural, que é a realidade minha como empresa, a realidade dos outros empresários. Mas quando a gente fala daqui a 5, 10 anos, quando a gente vê um cenário em que a gente tem inteligência de máquina, né? No machine learning, a gente tem situações em que outro dia estava vendo um documentário na Netflix mostrando que um desafio apresentado por uma máquina que ia aprender sozinha sobre eles tinham um documento, ele tinha que encontrar 8 erros ali numa peça jurídica. E aí tinha a máquina e tinha um advogado formado na mais prestigiosa universidade nos Estados Unidos. A máquina conseguiu encontrar os 8 erros em 4 horas. O advogado formado nessa escola, gastou 6 horas e meia e ainda encontrou só 6 dos 8 erros. Então, olha, a gente está falando, nesse caso, não mais de um processo mecanizado e repetitivo. A gente está falando de uma profissão em que tem muita massa cinzenta aplicada. E até isso vai ser impactado. Outro dia eu estava conversando
até exatamente sobre esse assunto com um advogado amigo meu, falando assim, puxa, olha o que vai pela frente. E aí ele está me contando que uma grande operadora de telefonia celular, que ela faz os bids para contratar os escritórios de advocacia e aperta ao máximo, né? E aí o escritório que conseguiu ganhar, o que ele fez? Ele usou inteligência artificial para poder ver, desde fazer um mapeamento de como são as decisões de uma massa enorme de juízes, tá? E aí, em relação a cada um dos juízes, quais são os casos em que eles iriam para o acordo e quais seriam os casos em que eles iriam avançar com a ação. Eles pegaram, aplicaram inteligência artificial desde o momento de selecionar e enviar a ação a forma de você redigir a ação. Aí eu falei assim, poxa, mas isso é uma coisa que vai chegar daqui a 10, 15 anos. Não, isso já está acontecendo hoje, né? Na minha empresa, um diretor pegou e me apresentou uma certa situação algumas semanas atrás em que ele contratou 4 programas, 4 softwares. Esses softwares, ele escreve 3 frases e monta um texto inteiro. O outro, ele coloca um tema e aí o software compõe a música com o sentimento que está querendo ser expresso naquilo. O outro software busca imagens gratuitas na internet. E o quarto e último faz a locução, ou seja, substitui a pessoa que ganharia o dinheirinho dela fazendo a locução da propaganda. Então, veja, com 4 softwares, que foram softwares que foram comprados, licença para a vida toda, fazem o trabalho de uma agência de publicidade já hoje e o trabalho de um locutor. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente faz esse tipo de discussão, não é uma coisa que vai acontecer lá para o futuro, ou uma coisa para as grandes empresas, para os grandes... Não, é uma coisa que já está acontecendo hoje. E aí a pergunta é, como que a gente pode fazer para a gente se preparar? E quando a gente fala de desindustrialização aqui na região, isso é um problema conjuntural nesse momento, mas ele também vai se tornar um problema estrutural na medida que a gente está falando desse tipo de coisa. Quando a gente começa a olhar a fuga de cérebros, quantos são os engenheiros aqui do ITA que ficam aqui? Quantos são os engenheiros? A gente forma 120, 200. Quantos eles ficam aqui? Quantos ficam da Unifesp? Quantos ficam nas boas escolas aqui na nossa região? Né? E quantos vão para o mercado financeiro? Quantos vão para os Estados Unidos, para a Europa, para outros lugares? Então, e não é só o quantos, mas o porquê que eles vão para lá. Né? O que está faltando a gente oferecer, ou a gente pensar aqui na nossa região, que possa mudar isso aí? Para que no momento em que empresas de todos os portes, né, possam, olha, eu estou precisando de fazer algo acontecer. Como é que eu faço acontecer? Não existe desenvolvimento se não tiver engenharia de qualidade, né? Então, eu acho que esse é um desafio, Rui, que não é fácil de responder. E a gente tem justamente essa dificuldade de que a tecnologia avança muito rápido e ela substitui postos de trabalho. E isso é inevitável. E hoje a gente está num processo muito mais avançado que a gente estava há 50 anos. Não tem sombra de dúvida, né? Se você olhar como é que se fabrica um carro hoje, não tem nada a ver com o que era feito há 40, 50 anos, ou até menos, talvez 20. E isso é um processo contínuo e que está se acelerando cada vez mais. Agora, Marcos, como é que a gente vê essa situação sob o aspecto da possibilidade dessas pessoas que já estão no mercado de trabalho hoje não ficarem completamente ociosas, né? Qual é a saída para que esse processo de avanço tecnológico ocorra, né, e a gente não tenha que gerar grandes conjuntos aí da população sem condições de ter um emprego? Rui, essa evolução tecnológica, como você mesmo disse, é exponencial, né? Se você vê o que vem acontecendo nas últimas décadas aí, ou nos últimos anos até, ela é exponencial e a tecnologia vem mesmo para ficar e inevitável substituir empregos aí low-end, né? Eu acho que a principal iniciativa, né, que a pessoa, né, o profissional tem que buscar é se capacitar, né? Buscar uma capacitação, porque eventualmente boa parte das atividades serão aí automatizadas, né, de maneira tecnológica, mas vai sempre precisar e ter demanda para o programador que fez aquele software, para o instalador que instalou aquela máquina, aquele sensor, enfim. Eu acho que muda um pouco o mix numa demanda
menor, mas de maior qualidade, dos profissionais de alta tecnologia. E para isso, para mim, é fundamental educação e iniciativa. Se o cara fica esperando, fazendo a mesma função, né, por muito tempo, ele vai ser atropelado e não sabe nem de onde vem o modelo aí de trabalho que vai substituir, né, muito rápido. Agora, se ele está ligado, acompanhando o que vem acontecendo, conhecendo ferramentas, processos, se capacitando, né, fazendo visitas, benchmarks, eu acho que é uma boa maneira dele antecipar o movimento de ser substituído por uma máquina, como o Bruno disse, machine learning, né? E para complementar um pouquinho do que o Bruno comentou, ele falou da mortalidade acelerada, não só em função, né, da educação, mas também da questão da conjuntura mesmo, né, do ambiente de negócios em que a gente vive, do modelo tributário que o Brasil hoje atua, né? Então, eu estava vendo também, eu fiquei assustado com esse dado, a gente em 6 anos teve aí fechamento de 36 mil fábricas, né, que encerraram as suas atividades em 6 anos, que dão 17 fechamentos de fábricas por dia, né? É lógico que tem fábricas de todos os portes e tamanhos, mas a gente tem casos, né, emblemáticos aí como a própria Ford, né, que anunciou a saída do Brasil, a Sony, e na outra via, né, nós temos também empresas que estão vindo. A gente tem o Brasil, né, dependendo da taxa de câmbio, ele é atrativo, competitivo, e a gente tem uma demanda interna de mais de 200 milhões de habitantes que atrai estrangeiros. Então, acho que é muito importante já fazer o link, né, da parceria entre a iniciativa privada, que tem ali as suas demandas, as suas necessidades, a questão de os governos, não só no ambiente microeconômico, mas, né, nacional, aí, macro, que tem ali que atrair, né, criar um ambiente de negócios que atraia e retenha as empresas que a gente consegue, né, desenvolver negócios, em especial de alta tecnologia. E da academia, né? Então, a gente comentou há pouco da questão de formar bons técnicos, né? Escolas técnicas que praticamente sumiram ou ficaram muito pequenas, né? Não só no Vale, mas em todo o Brasil. O porquê não um resgate, né, entre a iniciativa privada com políticas públicas, incentivos aí municipais, estaduais, enfim, para trazer um modelo de educação que seja mais alinhado com o que vem pela frente, né? Então, capacitar jovens em tecnologia, em empreendedorismo, né? Eu acho que tem muito espaço, o gap é muito grande, então tem muito espaço, uma oportunidade magnífica, né, dessas entidades, aí, governo, iniciativa privada e academia, de criar novas soluções. E tem surgido, viu? Que acompanha bastante, aí tem bastante coisa, bastante iniciativa surgindo nessa linha de educação mais nova, né, moderna. Como é que a gente pode pensar sobre o aspecto desse estímulo, né? Se a gente for pensar, do primeiro ponto, a educação que a gente oferece para a maioria das pessoas no país. Começa pela falta de creche, portanto, a criança naquela fase inicial em que principalmente as famílias mais pobres precisam trabalhar para deixar e precisam deixar o filho em algum lugar, não tem, e aí você poderia já estar com essas crianças desenvolvendo habilidades desde muito cedo, e não está, a gente está perdendo alguns anos aí. Depois a gente vai para a escola, e a pandemia mostrou o quanto ainda é difícil para uma parcela muito grande dos estudantes ter acesso a recursos digitais, ou seja, a internet, apesar das pessoas terem dispositivos, porque os índices mostram que é muito alta a inserção do smartphone na sociedade, ainda não é tão alta o acesso à internet em quantidade suficiente para você poder ter a sua educação ou fazer todo o seu processo de aprendizado, né, ou explorar todo o potencial de aprendizado através dessas formas. Ou seja, tem coisas muito básicas que a gente não está fazendo ainda. E eu vou voltar para você, Marcos. Qual que é o papel da sociedade na imposição para o governo, né, para os políticos, de prioridades? E entendendo que essa é uma prioridade, porque senão essa juventude, essa geração, ela está fadada ao desemprego estrutural, né? Não vai adiantar bons momentos da economia, porque não vai ter emprego para todo mundo, e essa parte da população vai ser a mais atingida, né?
Não vou nem falar de países desenvolvidos aí, que a gente já comentou de Alemanha, Estados Unidos, mas vamos pegar a Coreia como exemplo, né? A Coreia e o Japão também investiram muito em educação de base, como você comentou, Rui, creche, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, como o fundamento do desenvolvimento da nação, né? E a gente vê, a Coreia é o país que mais cresceu, né, em termos relativos, nos últimos 50 anos, né? E tem hoje marcas aí, internacionais, globais, né, Samsung, Kia, Hyundai, enfim, marcas que hoje são consagradas. A base foi educação, né? Eu acho que o papel nosso como sociedade, né, como empresários, como, né, vamos dizer assim, influenciadores, aí, tomadores de decisão, é de cobrar o Estado, de participar, de ter, vamos dizer, elementos, membros aí em comissões que participem da iniciativa privada, trazendo essas demandas, né, para os sistemas de ensino, a IMEC, para a Secretaria de Educação, no nível municipal, estadual. Então, além de cobrar dos políticos, né, ter uma consciência muito grande ali na urna, como a gente sempre fala, mas também de participar. Não adianta também ficar só apontando ou tomando um partido ideológico e não estar ali no dia a dia, né, participando, contribuindo com as comissões, né, estando próximo vamos dizer, dos secretários. Então, acho que é fundamental, e mais do que isso, acho que a iniciativa privada também, ela pode criar programas, por exemplo, estágios junto com as escolas técnicas municipais, ali, que você, né, vamos dizer, apadrinhe jovens profissionais e ali na iniciativa privada complemente a formação, né, que a escola eventualmente não deu. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a grade, né, desse modelo educacional atual e ver novas temáticas, carga horária. Tem uma questão estrutural também, que é a própria remuneração dos professores, né, que é um gap também. Então, enfim, eu acho que o principal papel é participar, né, cobrar, e nós, empresários, termos aí iniciativas, programas para complementar o que, infelizmente, o sistema atual não fornece aí de nível educacional olhando para o futuro, né? Bruno, pensando na participação dos empresários, associações como a SECRE têm as atividades voltadas para resolver, ou pelo menos para tentar minimizar dificuldades sociais no seu entorno, né? E também tem os programas de treinamento e de capacitação. Isso custa, isso é um custo que no final das contas vai estar embutido no preço do produto, né? Por mais que você queira resolver esses problemas, não sai de graça, né? E como é que a gente fica? Qual é o grau de eficiência quando uma associação ou uma empresa resolve dar qualificação, curso técnico, ou fazer esse tipo de patrocínio, que sim, ele está resolvendo alguns problemas dele, mas não no curto prazo, mas no curto prazo o que você está colocando é embutindo custos na sua produção. Como é que fica a decisão do empresário e das associações que representam os empresários nas definições relacionadas a esse tipo de atividade, que é muito importante para a sociedade, mas que no curto prazo nem sempre dá um resultado para a empresa? Quando a gente fala do terceiro setor ele ocupa um espaço em que o Estado não está presente, né? O terceiro setor nada mais é do que a iniciativa privada ocupando o espaço de maneira organizada que deveria ser o espaço do poder público, né? E aí acho que é importante a gente olhar que para a gente poder fazer isso, para uma associação poder fazer isso, significa que seus associados eles precisam ter lucro econômico de alguma forma para poder bancar aquilo, né? Ocorre que no Brasil a gente, desde a colonização nossa, a gente tem uma ideia de que a gente foi ensinado de que, olha, se o Estado precisa de alguma coisa, aumenta a tributação. E aumenta a tributação, e aumenta a tributação. E aí, quando a gente vai olhar da lógica econômica, né, existe um teórico econômico que é a Laffer, né, que fala da curva de Laffer, famosa, né, que teoricamente, se para cada 1% que você aumenta de alíquota de imposto, você deveria aumentar 1% a arrecadação. Então, teoricamente, se você vai até 100%, você capta todo o dinheiro que tem da economia. E, na realidade, ele descobriu que não é bem assim. Existe uma curva, chega a um ponto ótimo, que a partir do qual, cada vez que se aumenta mais, vai diminuir. Por quê? Porque as empresas vão quebrar,
porque elas não vão ter lucro, porque elas vão ir para a informalidade, ou porque vai acontecer todo tipo de coisa, porque aquilo não vai se sustentar, né? Não vai ser mais interessante. Então, e aqui no Brasil a gente tem uma ideia de que, por exemplo, olha, muitas pessoas falam, eu já vi muitos empreendedores falando o seguinte, não faz sentido ser empresário, é melhor eu fazer um concurso público, né? Vou ganhar bem, vou ter estabilidade, estou tranquilo para o resto da minha vida. Mas será que é isso o caminho para todo mundo? Será que todo mundo tem espaço para fazer um concurso público? E aí, indo à tua pergunta, o que associações como o terceiro setor, como a SEC, fazem são louváveis. Eu acho que isso entra dentro de um aspecto que a gente entende como responsabilidade social corporativa. E, em alguns casos, a criação de valor econômico, né? Valor social, né? Que basicamente significa a gente pegar e a gente, a partir do envolvimento da comunidade, você concatenar um conjunto de ações em que possa gerar benefício para a comunidade e um benefício que retorne, inclusive, para a própria entidade privada, né? Mas acontece o seguinte, isso é limitado. A SEC tem programas que são referência, né? Para citar um exemplo, a gente está, nos próximos dias, está começando um programa junto com uma associada, que é a Gerdau, um programa de robótica, por exemplo, em que um número limitado de alunos, que são alunos necessariamente selecionados em situação de absoluta vulnerabilidade, eles vão receber aí mais de 500 horas de curso para formação de robótica, né? É um negócio que, se eu tivesse filhos nessa idade, eu gostaria muito que pudesse participar, mas isso é orientado a um segmento da população que está em uma situação de vulnerabilidade absoluta. Então, essas ações são importantes, mas elas são pequenas, né? O que eu entendo e que a gente deveria pensar, assim, por um lado, precisam ser encorajadas e precisam se somar, precisam haver mais empresas dispostas a somar. Como, por exemplo, nesse caso específico, a Gerdau é um grande parceiro. A Gerdau, além de uma associada nossa na SEC, é um parceiro de primeira hora, né? Como algumas instituições de formação, no caso do Senai, o Sebrae, por exemplo, né, são instituições que nos apoiam desde da concepção desses cursos até a efetiva viabilização deles. Mas eu entendo que a gente deveria começar a mudar a forma de pensar. Não pensar só das entidades privadas como a panaceia, o remédio que resolve tudo, né? Porque a gente está chegando num ponto que, olha, não dá mais. A gente vai discutir sobre a reforma tributária e o governo não consegue discutir reforma tributária sem pensar a majoração mais disso, ou seja, distrair mais dinheiro. Só que chega um momento que é o seguinte, o empresário fala, cara, não vou mais produzir aqui, eu vou para outro lugar. Isso já está acontecendo. Isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. E ao passo que a gente deveria pensar em coisas como, por exemplo, poxa, se eu preciso investir mais em educação, em massificar e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade, o que eu preciso? Eu preciso ter dinheiro para fazer isso. Então, para poder fazer isso, o que é lógico? É a gente poder fazer a gestão do executivo. Aí, quando a gente vai olhar isso com um degrauzinho mais a fundo, a gente começa a ver que a liberdade discricionária, ou seja, a liberdade, a possibilidade do executivo utilizar o orçamento, ele é limitado. Porque existem tantas leis que limitam, olha, um certo percentual do orçamento tem que ir para essa área, o outro percentual tem que ir para essa outra área. Que, no final das contas, quando o gestor público ele senta ali na cadeira, fui eleito, agora eu vou resolver os problemas. Começa, desse orçamento aqui de 100%, você vai trabalhar ali com esse pontinho marginal aqui, isso é que você tem liberdade, o resto já está, você só tem que fazer cumprir, né? E se você não fizer cumprir, o Ministério Público vai vir atrás de você. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente discutir a reforma administrativa. Se a gente não tiver uma reforma administrativa, se a gente não conseguir liberar recurso para poder aplicar onde precisa ser aplicado, não faz sentido. Então, assim, quando a gente fala de educação, essas ações das entidades, como as que a gente faz na SEC, são muito legais, são muito importantes. E a gente faz isso com todo o coração e com toda a vontade de somar nesse gap que a gente sabe que ele existe. Agora, o mundo é muito maior, a gente precisa ir muito, muito longe, muito mais longe, né? E aí o poder público é quem tem
a musculatura para poder chegar onde a gente não consegue chegar. E como vocês falaram de maneira perfeita, a questão das creches, por exemplo. Não dá para falar de educação em nível de excelência de pós-graduação se a gente não tem creche. Se a gente não tem creche, a gente não está nem discutindo a questão de qualificação final, a gente está discutindo marginalidade. A gente está discutindo de não dar a possibilidade para um cidadão, independente de se ele tem 3 anos, ele é um cidadão, dele absorver valores mínimos. Porque não dá a possibilidade da mãe dele trabalhar. Se ele não dá a possibilidade da mãe dele trabalhar, ela necessariamente tem que tirar renda de algum lugar, então ele vai ficar na rua. Se ele vai ficar na rua, a rua vai ser a escola dele. A rua é que vai introjetar nele os valores. Então, olha só, a gente está falando de uma situação que faz parte da cadeia de formação educacional, mas que tem impacto em segurança pública, uma outra vertente, que é ampla, né? Então, eu entendo que a gente precisa investir mais nisso. Desde a base, como vocês falaram, eu acho que é fundamental. E veja que a gente está discutindo, quando a gente estava discutindo a questão de desemprego conjuntural, a gente está falando de técnicos. Ou a gente está falando de engenheiros médios, não estou falando de super engenheiros. Mas daqui a pouquinho, a discussão nossa são onde estão os super engenheiros? Que a gente está formando. Por que eles não estão ficando aqui? Por que não faz sentido investir aqui? Por que, de repente, não faz sentido eu ter uma startup aqui? Quando a gente fala, por exemplo, olha, estão vivendo a possibilidade de um apagão de energia aqui nos próximos meses. É uma possibilidade real. Ah, não, as startups vão resolver a nossa vida. São. E aí? As startups vão gerar a energia que a gente precisa? Não, a gente precisa de energia, precisa de... tem que investir uma fotovoltaica, uma hidrelétrica, tem que ter cabo chegando, né? Como isso acontece, né? Então, eu entendo que para a gente ter essa discussão realmente ela passa em algumas coisas. E aí, tomando um pouquinho do que o Marcos falou, eu acho que a iniciativa privada ela tem uma responsabilidade também de pressionar as autoridades, seja em relação ao legislativo, seja em relação ao executivo. E infelizmente, às vezes, a gente vê até uma certa inversão de valores, né? Que o poder moderador, que deveria ser o judiciário, né? Muitas vezes ele é protagonista. A gente tem visto isso acontecer em várias esferas. E isso não eu acho que é uma coisa saudável para a gente pensar em resolução de problemas, né? E aí, eu acho que é muito legal, quando a gente tem um espaço como esse da gente discutir, a gente pensar nisso. Poxa vida, qual é o normal? Qual é a referência que a gente quer? E até onde a gente vai permitir que isso que está acontecendo siga acontecendo dessa forma, né? Eu acho que você trouxe uma quantidade de inputs fantástico. E a gente, no final das contas, a gente consegue amarrar tudo isso em torno, efetivamente, do papel das pessoas como determinantes ou determinadores daquilo que os políticos devem fazer. Então, a gente falou da questão da creche, né, que permite que a mãe trabalhe e que a criança já comece a ser formada como cidadão, né, e isso tem impacto direto, como o Bruno trouxe, na segurança pública, que certamente vai melhorar, e também na qualificação profissional, na hora que ele for para o mercado de trabalho daqui a alguns anos, mas como esse momento criança e o momento profissional, eles estão muito longe, as pessoas perdem essa referência e não conseguem entender. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro, né? Que a gente está falando de um mundo onde a tecnologia está cada vez tomando mais conta da atividade produtiva, e essas pessoas vão ter que ser melhor formadas. E não dá para resolver isso quando o cara chegar no ensino médio ou no ensino superior. Esse processo tem que começar muito cedo, portanto, a sociedade precisa entender que a educação básica é uma grande prioridade, é uma grande demanda, e é ela que vai gerar empregabilidade e renda para as futuras gerações. Então, acho que esse é um ponto que ficou bastante claro na fala do Bruno. Uma outra coisa que é super importante efetivamente é o papel de cada um dos poderes, né? O Bruno também trouxe a questão de quantas vezes o judiciário é provocado a tomar uma decisão que obrigue o executivo ou o legislativo a fazer algo que era da obrigação dele. Então, isso é outra coisa que a gente não pode tolerar, que o executivo e o legislativo não façam as suas obrigações, né? Para que a gente não precise acionar o judiciário para dizer para o executivo e para o legislativo qual é o papel deles, né? Porque senão a gente vai ficar dizendo que o judiciário se intromete em tudo.
Ué, mas se não tiver, se o executivo e o legislativo fizerem o papel certinho, o judiciário não vai ser demandado por alguém que está sentindo que tem uma falha, tem uma falta que não está sendo preenchida, né, no seu dia a dia. Então, isso tudo demanda do entendimento da sociedade. E aí eu volto para o Marcos, porque, Marcos, você está na linha de frente porque você também é professor, você não é só empresário, você não é só consultor, você também está na linha de frente como professor. Olhando para os seus alunos, que chegam até você numa instituição de ponta que é a Dom Cabral, os seus alunos conseguem ter essa percepção global das coisas, ou também está difícil de lidar, mesmo com aqueles que são melhores formados e estão lá já numa pós-graduação na Dom Cabral? Rui, nesse nível, né, quando a gente fala de pós-graduação executiva, o pessoal já tem uma bagagem, são gerentes, diretores, empresários, então eles já têm essa visão mais ampliada, né, do que precisa ser feito a nível, né, nacional e também no ambiente micro, né, o que depende deles, para melhorar ou rearranjar esse modelo, né. Então, acho que é uma dificuldade menor para esse nível de profissional que passa com a gente, que são os alunos nossos aqui, mas também enfrentam questões, né? A gente colocou, o Bruno falou muito bem isso, não é, a reforma administrativa é fundamental, né? Não é mais a questão de o quanto gasta, é o como gasta. Então, realmente, o executivo fica com uma margem de manobra, né, muito pequena em função da lei de responsabilidade civil, não só na educação, na saúde também. Mas se você for ver em valores absolutos, o Brasil gasta muito dinheiro em educação e saúde, mas gasta mal, né? Então, nós, como empresários, né, assim, influenciadores, a gente tem sim que cobrar, né, em todos os níveis, que seja revisitado esse modelo de educação, que seja realizada a reforma administrativa, né, para que nos favoreça lá na frente como sociedade. Senão, o exemplo da Coreia, que eu comentei, o país que mais cresceu em 50 anos, investiu basicamente em educação. O Japão, há décadas atrás, mesma coisa, né, não investiu muito pouco em indústria, né, de bélica e tal, investiu muito em educação e virou uma potência, né, está aí entre as maiores economias do mundo. O Brasil tem tudo, né, tem recurso, tem população, é um país que tem uma demanda doméstica grande. O que falta mesmo é a gente olhar, né, para essas grandes reformas estruturantes, né, que vão nos apoiar nesse processo aí, pensando nas próximas gerações, né? A nossa geração já está um pouco mais empenhada, comprometida, vamos dizer assim. Agora, eu acho também que vocês comentaram, né, a gente estava falando há pouco sobre a questão do papel das associações e das empresas. Eu acho que sim, é um papel limitante, né, assim, o impacto é mais limitante do que fazer uma reforma administrativa estrutural, mas eu acho que também é fundamental, porque a gente comentou assim, a Gerdau é uma grande organização desse programa de robótica. Agora, 75% dos empregos do Brasil são gerados através das pequenas e médias empresas, né? Então, se cada uma, né, se preocupar ali em não só influenciar, cobrar, mas também participar de alguma maneira, formando profissionais, apoiando, no curto prazo pode ser visto como um custo, mas no longo prazo certamente é um investimento, porque são pessoas que vão ser inseridas na sociedade, trazer um resultado maior, né, para a empresa. Então, eu acho que também essas duas frentes, né, a gente participar ativamente com bons profissionais, cobrança e fiscalização das entidades aí de governos, né, e na outra ponta, dentro da nossa empresa, dos nossos negócios, o que a gente pode fazer, né, para influenciar e formar também bons profissionais. Programas internos de educação, programas externos de educação, em parceria com escolas, associações. Acho que tem uma vasta frente aí, se cada empresa se preocupar também, eu acho que isso aumenta mais, Bruno. Apesar de ser limitante em relação a algo estruturante, eu acho que tem um impacto maior se cada um puder apoiar nesse sentido. E você deu essa ideia, e logicamente que para uma pequena empresa fazer um investimento em educação, ela acaba levando um percentual expressivo, muitas vezes, do seu faturamento, ou o que seja. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa abrir horizonte. E aí, eu acho que se a gente entende que o grande desafio do setor produtivo brasileiro é a qualidade da mão de obra que se insere nele,
e a gente sabe que a gente precisa correr em duas frentes. A primeira é tapar os buracos de hoje, mas a segunda é pavimentar esse caminho para que não abram buracos no futuro. Talvez essa iniciativa que você sugere, ao invés dela ser efetivamente um grande investimento de uma pequena e uma média empresa em qualificação, talvez seja as pequenas e médias empresas olhando para as escolas e as creches do entorno e fazendo força, né, para demandar junto com a sociedade local, nos órgãos públicos, né, a melhoria da educação, a melhoria da infraestrutura da escola, o número de vagas nas creches, ou seja, o empresário começar a fazer o seu papel também como cidadão, para que ele possa, através de uma atitude como essa, que não custa tanto, né, porque ele vai custar, na prática, ele vai custar algumas horas por mês da iniciativa desses gestores, né, e poderia trazer um efeito mais prático. Bruno, parece fazer sentido para você uma proposta como essa, olhando sobre a realidade, sobre o aspecto, sobre o olhar da capacidade da receita, né, das pequenas e médias empresas? Eu acho desafiador, para dizer o mínimo. Porque é o seguinte, a gente tem... Eu acho que não existem soluções simples para problemas complexos, né? Quando a gente fala isso, de qualquer empresa se responsabilizar em contratar um menor aprendiz, por exemplo. Isso funciona. Quando a gente olha a realidade especialmente dos pequenos e médios, tá? Já existe, por exemplo, uma lei do menor aprendiz hoje no Brasil, né? Que obriga, a partir de um certo número de funcionários, uma certa quantidade de jovens em processo de formação, né? Quando a gente vai ver a realidade competitiva das empresas, a gente vê que o gap é muito mais baixo. Seja pelo problema, inclusive, da própria formação do gestor, de não conseguir fazer a gestão do seu próprio caixa, mas às vezes em relação aos desafios conjunturais que ele tem ali. Às vezes o cara não tem caixa para fazer coisas mínimas, ele não tem caixa às vezes para pagar imposto, ele não tem caixa ele tem que ficar girando duplicado para pagar a luz. Isso é a realidade de uma massa muito grande de pequenas empresas. Isso não é uma coisa isolada. E aí, como a gente pensar isso? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente entende na SECRE é a gente não só olhar o problema, mas a gente tentar buscar uma solução em relação a isso, né? Então, a gente entende, por exemplo, que na SECRE que é muito importante a gente ter uma série de ações em relação à formação de mão de obra básica, mas também ações de formação de gestores, por exemplo. São muitos os gestores de pequenas e médias empresas que às vezes não sabem a ideia de juros, de caixa mínimo, o cara não sabe, ele pega, ele coloca o dia do vencimento do cliente dele junto com o dia que vai vencer o aluguel para poder chegar uma coisa e pagar outra. Então a gente precisa qualificar a base, mas a gente precisa qualificar em cima. Eu acho que antes da gente pensar em tornar obrigatório uma coisa ou outra, e já existem alguns processos que tornam isso obrigatório e não resolveu o problema. O problema, eu acho que era muito mais profundo. Mas eu acho que, assim, é importante a gente pegar e a gente tentar somar. A gente tentar, assim, puxa vida, qual é a pauta que a gente está discutindo aqui? O que a gente precisa quando eu estou junto com o legislador ou com alguém do executivo? O que eu preciso como comunidade, como indústria, como formação de mão de obra, enfim, né? Muitas vezes a gente na empresa tem que formar, Rui. A gente tem que formar as pessoas. Eu tenho que ensinar o cara. Eu chego o cara absolutamente cru. E semana passada eu estava com um gestor público na região aqui falando da dificuldade que estava de contratar esse básico do básico. E no final das contas eu trago o cara para dentro da minha empresa e eu vou ensinar ele o que ele precisava já chegar sabendo, era o pré-requisito. Então, dada a dificuldade de formação de mão de obra. Agora, como fazer isso quando a gente pensa ali na frente? E uma provocação para vocês. Se uma creche ela é importante para qualificar um cidadão em relação à questão da segurança pública, como fazer no momento em que a gente tiver tecnologia
substituindo esses empregos de low-end, esses empregos mais processuais. Como fazer? O que esse cara vai fazer? Quando a gente discute a questão da renda mínima, a renda mínima pode ser, não fazer sentido para as pessoas hoje em dia, mas caramba, no momento em que o cara não tiver o que fazer, será que isso não vai fazer sentido? Então, eu acho que a gente precisa discutir esse tipo de coisa, a gente precisa pensar isso juntos, né? E a solução mais simplista é falar o seguinte: não, a empresa, a entidade privada faz isso, mas ela faz isso e vai resolver isso até quando? Até que ponto? Até o ponto que o cara fala o seguinte: vou parar com tudo isso, vou parar de brincar, vou fazer alguma outra coisa, então vou para outro lugar. Isso objetivamente já está acontecendo. Eu acho que o nosso desafio aqui, agora, e na nossa região, é pensar como reverter esse processo, como fazer com que esses bons engenheiros que hoje estão sendo formados aqui, a gente tem a melhor escola de engenharia do nosso país, como fazer para esses engenheiros eles continuarem aqui? Né? Como que a gente pode fazer para as boas escolas técnicas de formação retomarem a plenitude ou formarem mão de obra que fica aqui na região? Né? Eu acho que eu pensaria muito mais nisso do que simplesmente com uma ideia de que é o seguinte: majorando o custo o operacional de uma empresa no que diz respeito à formação, que já existe hoje, né, como uma solução final para esse problema. Né? Eu sei que não é isso que você colocou, Marcos, mas eu só estou fazendo uma provocação um pouco além. Não, só complementando, exatamente, eu também sou completamente contra a questão de obrigatoriedade, né, de menor aprendiz, de cotas. Cada empresa tem que ser livre para escolher, mas e mais do que isso, também não é só pagar um curso para o funcionário. Eu digo, uma empresa pequena e média tem um programa de formação interna. Você mesmo comentou, né, que na sua empresa às vezes tem que formar o que o cara já deveria entrar sabendo, né? Então, às vezes, com um custo mínimo, marginal, você consegue fazer um programa on the job training ali, visitas, né, benchmarkings, livros, feiras e eventos, enfim. Não necessariamente um curso com uma carga muito grande ou um investimento muito alto a empresa tem que absorver, mas o líder, ele puxar, né, o autodesenvolvimento e a iniciativa das pessoas que entram ali não tão preparadas. Eu acho que tem alternativas mais de baixo custo que não vai onerar o custo operacional de uma empresa que, como você mesmo comentou, né, não dá para tirar mais esse pessoal, né, já não tem mais de onde tirar. Eu tenho essa visão mais liberalista de não obrigar as empresas a fazerem o que o governo não faz, né? Ou cumprir um papel do Estado, esse gap do Estado. Né? E como você comentou, acho que associações, empresários, a gente acompanhar, sentar junto não só às prefeituras, ao governo do Estado também, tá aí como que tá, mesmo que seja ainda quantitativo, né? E não qualitativo, mas 4 anos atrás, qual era a população, né? E quantas vagas de creches, hoje no ensino fundamental, quantas escolas, quantas vagas, e a gente está mais presente, né? Acompanhar isso junto ao órgão público. Eu concordo com você nessa linha. Eu queria puxar só mais um aspecto que o Bruno trouxe, quando ele falou da necessidade de programas de renda mínima. E para muita gente hoje isso soa como um palavrão, né? Porque o governo tem que sustentar as pessoas e tudo mais. E aí eu quero trazer uma outra perspectiva sobre isso. As grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, essas que estão criando essas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, tudo que vem acoplado a elas já entenderam que essas tecnologias vão automatizar processos que vão extinguir postos de trabalho. E eles sabem que se essas pessoas não puderem trabalhar porque a tecnologia que elas criaram tomou o lugar de uma parcela importante da população mundial, eles vão perder consumidores. Isso a gente está falando das Big Techs do Vale do Silício. E eles já estão lá iniciando estudos para avaliar o quanto projetos de renda mínima podem estimular a criatividade e o empreendedorismo entre as pessoas. E os caras estão... E não é brincadeira, eles estão levando isso muito a sério. E uma das empresas que está fazendo esses testes, ela é uma aceleradora de startups chamada Y Combinator.
ela é uma das principais aceleradoras de startups do mundo. Ela acelerou o Dropbox, ela acelerou o Airbnb, e aqui em São José dos Campos, ela é a aceleradora da Quero Educação. Então, para vocês verem como é que essa empresa está olhando para o futuro, entendendo que as startups estão criando condições para gerar uma grande quantidade de desemprego, e se esse desemprego estrutural for muito grande, como é que eles vão fazer para que essas pessoas não percam renda e capacidade de consumir, porque senão a economia vai parar. É disso que a gente está falando hoje. Então, quando as pessoas começarem a pensar sobre programas de transferência de renda, hoje ele pode ter uma finalidade. Em poucos anos, ele pode ser uma necessidade muito importante para manter a economia ativa. Mas aí tem uma armadilha, e eu vou jogar essa armadilha para o Marcos. Marcos, com esse avanço tecnológico e uma dependência menor de mão de obra, a tendência natural é que os empregos se voltem para os países que são os detentores da tecnologia. Ou seja, se eu tenho mais condições, se eu não preciso mais de mão de obra barata, por que eu, empresa americana ou europeia, vou manter unidades de produção na China ou na América Latina? Eu posso trazer isso de volta para o meu território. E aí, o que sobra para a gente, Marcos? Que é o processo que os Estados Unidos vem fazendo de reindustrialização, né? Então, realmente, formação de capital bruto, ele vem da indústria, não tem como negar. Então, o que gera renda, riqueza é a indústria e os setores que orbitam, né, na indústria. E os Estados Unidos vem nesse processo. Eu acho que a gente, de novo, né, tem que repensar qual é a nossa vocação, a nossa competitividade, não só aqui no Vale, mas a nível Brasil, e ser benchmark nesses setores que a gente é competitivo, como o agronegócio, né? Por exemplo, o agronegócio, o setor agrícola, hoje não emprega mais o pessoal colhendo lá as plantações. Hoje você tem grandes colheitadeiras, né, que passam uma semana dentro do mato lá, e as colheitadeiras são indústria de mecânica pesada, que tem tecnologia, que tem sistemas eletroeletrônicos, tudo isso são empregos de qualidade, né? Então, mesmo sendo a nossa vocação agronegócio, tem setores industriais que suportam isso, químicos, né? Então, eu acho que a gente tem que aquele modelo, né, de ter os líderes, as champions nacionais aí que outros governos tentaram, não é o caminho mais, não dá para forçar uma competitividade que nós não temos. Então, se a gente é competitivo em commodity e agronegócio, a gente tem que ser benchmark e eficiente nisso. Eu acho que é dentro desse contexto, né, que a gente tem que orbitar. No Vale do Paraíba, eu vejo que existe um movimento interessante, que a gente sempre foi muito aéreo, né, e sempre teve um pouco de espaço e defesa, mas eu acho que ganha um espaço muito grande, né, de players, empresas que estão se instalando ou que já estavam aqui, que têm criado empregos de alta tecnologia. Nesses setores de defesa e espaço, eu acho que essa é uma oportunidade, uma vocação da nossa região, que também traz muita tecnologia e empregos de qualidade. Bom, a gente está chegando ao final do programa e eu queria pedir, eu vou usar essas suas palavras, Marcos, como sua participação final, eu queria jogar a bola para o Bruno. Bruno, para você arrematar em 2 minutinhos, qual é a tua visão sobre o futuro do trabalho e da empregabilidade, principalmente aqui no Vale do Paraíba? Eu vou fechar falando a mesma palavra que eu usei na primeira pergunta tua, acho que é um desafio grande e crescente. Acho que a gente tem aí algo que tem que, no mínimo, fazer a gente se mexer na cadeira. A situação ela é uma situação importante, ela tem que gerar da gente algum nível de inquietude, porque a gente está ficando para trás. E a gente está ficando para trás relativamente rápido e de uma maneira acelerada. Agora a pergunta é se é possível a gente voltar para o jogo. E eu acho que sim, e aí isso passa por educação. Mas isso também passa por um rearranjo coordenado com o Estado como um todo, né? A gente tem desafios aí do ponto de vista institucional e da estrutura do Estado que precisam ser revisitados. A integração empresa e academia, ela precisa ser cada vez mais aproximada. Essas tecnologias que a gente tem, digamos, de acesso de educação, né, que reduzem o custo transacional, operacional da educação em si,
elas precisam ser mais e mais exploradas, mas a gente precisa também aumentar o acesso, facilitar o acesso para as pessoas em relação à internet, por exemplo, né, energia, são infraestrutura básica, né? Então, eu acho que assim, eu vejo essa discussão de uma maneira muito legal, super proveitosa, acho que super oportuna, que, no mínimo, espero que ela tenha provocado, Rui e Marcos, as pessoas que estão ouvindo, que a gente está conversando, pelo menos um ponto de interrogação. Falar, caramba, isso de fato está acontecendo? Se está acontecendo, qual é o meu papel? O que eu, como cidadão, posso fazer para influenciar nisso? O que eu espero fazer? Por exemplo, meu filho vai nascer daqui a alguns meses, né? Espero que o mundo que ele vai chegar daqui a pouco, né, possa ter condição de que ele possa ter um emprego, e que esse emprego ele possa ser um agente de mudança, como eu espero ser ao longo da minha carreira profissional, e acho que esse é um desafio para todo cidadão. Agora, o que a gente pode, enquanto a gente está ativo, né, fazer para mudar essa realidade? Então, eu acho que esse é o desafio, Rui, e te agradeço por esse tempo e pela oportunidade da gente fazer uma discussão tão rica como essa. Obrigado. Bruno, eu que agradeço, e agradeço muito a você e também ao Marcos Campos, nosso convidado, diretor da CMP Business Solutions e professor da Fundação Dom Cabral, e Bruno Frossard, diretor da SECRE. Vocês ajudaram muito a gente a entender essas dificuldades pelas quais nós estamos passando hoje e ainda vamos continuar passando no futuro, independente de crises e períodos de crescimento. O trabalho vai mudar, as empresas vão mudar, e a gente precisa estar preparado para colocar as pessoas nas condições adequadas para conseguirem acompanhar esse desenvolvimento, porque senão, sem essas pessoas, a gente não vai conseguir se desenvolver e manter, principalmente a nossa região, que é uma região bastante industrial, em condições de enfrentar a competição internacional. O Vale do Paraíba está muito exposto à competição internacional e precisa de empresas de qualidade, produtos de qualidade, mão de obra de qualidade para dar sequência a toda essa vocação que foi construída aí ao longo dos últimos 50 anos. Esse foi o Mais Vale, uma parceria da SECRE, da Rádio e TV Imprensa, e a gente se encontra na próxima semana. Até mais!